noite. Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma terça-feira da nossa live da Simplifique com ATCD. E hoje o assunto é Parkinson, uma nova opção e uma nova versão sobre o Parkinson. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos à nossa live de terça-feira no Simplifique com ATCD. Espero que todos estejam bem e eu gostaria de comentar uma coisa antes de começar exatamente o nosso assunto hoje sobre Parkinson, uma nova versão. A semana retrasada nós demos uma live sobre encefalite, uma nova versão para o autismo e o TDAH. Então, essa live de hoje é uma continuação da live de terça-feira retrasada, porque semana passada eu não pude dar live porque eu estava em curso. Então, para quem não assistiu, tem uma live nossa chamada Encefalite e que foi dado terça-feira retrasada. Então, essa live de hoje é uma continuação da live da encefalite para autismo e TDAH. E foi muito interessante porque isso aqui não estava previsto. E eu estava no final do ano, mais ou menos em novembro, eu estava no salão fazendo a unha e do lado, né, na cadeira do lado, numa outra manicure, estava uma senhorinha, acho que de uns 76, 78 anos, acabei não perguntando a idade dela, mas ela tremendo muito, né? E aí a minha manicure perguntou assim: Dona Elza, a senhora conseguiu ir no médico em Curitiba? Porque eu sou de Ponta Grossa, Curitiba capital. A senhora conseguiu ir no médico em Curitiba? E a senhora falou que esse médico era a última esperança sua no Parkinson. Ela falou assim: pois é, foi a minha última esperança, porque, graças a Deus, ele tem uma nova saída para o meu caso. Porque assim, vocês sabem, para quem toma remédio de Parkinson, eles vão aumentando a dose do Parkinson, do remédio para Parkinson. E chega numa altura que esse remédio não faz mais efeito e você está dando doses altíssimas do remédio e não adianta mais. E aí eu estava de butuca, né? E continuei escutando o que essa senhora estava falando. E ela falou o seguinte, que ela foi nesse médico como a última esperança dela, porque ela não aguentava tremer mais, porque um médico falava que era Parkinson, outro médico falava que era parkinsonismo e ela já não sabia mais de nada e tinham indicado esse neurologista em Curitiba. E ela foi. E ela estava tão maravilhada, mas tão maravilhada com a consulta, que ele falou para ela que ele iria fazer alguns exames nela e que, dependendo desses exames, talvez ela não tivesse Parkinson. Porque ele falou que 80% das pessoas que são diagnosticadas com Parkinson não é Parkinson. Aí a Linéia não aguentou, né? E começou a conversar com a senhora. Eu falei, nossa, que legal. E daí eu falei assim para ela: quais os exames que a senhora vai fazer? Ela falou: vou fazer uma ressonância magnética da cabeça, vou fazer eletro e mais alguns exames de sangue,
para detectar uma enzima chamada Iglon, I maiúsculo, G minúsculo, L maiúsculo, O maiúsculo, N5. Repetindo, Iglon 5. Aí eu já anotei, né? Porque eu queria pesquisar. E ela falou que o tratamento, se eu tivesse positivo, esse Iglon 5, o tratamento era totalmente diferente. Ele iria, inclusive, tirar os medicamentos do Parkinson, lógico que devagar, né? E iria fazer tratamento para essa enzima. E eu fiquei, assim, maravilhada, né, com o que ela falou. E fui pesquisar o que era o Iglon 5. A doença anti-Iglon 5, descoberta há exatamente 10 anos, é uma condição rara, crônica, caracterizada por um curso progressivo, geralmente associado à instabilidade da marcha, movimentos anormais, disfunção, olha, foi isso que ela falou, no bulbo, disfunção bulbar e distúrbios no sono. E eu fiquei, depois eu nunca mais consegui conversar com essa senhora, mas eu tenho uma terapeuta, amiga minha, que o marido tem há exatamente uns 10, 12 anos, uma Parkinson na mão esquerda e na perna esquerda. E, inclusive, eles mudaram de Ponta Grossa, estavam fazendo o tratamento mais natural, e aí estavam fazendo o tratamento com essa medicação, que ele já chegou no topo e não tem como aumentar mais essa medicação. E eu acabei comentando com ela sobre esse médico em Curitiba, e ela falou assim: Linéia, você não vai acreditar, me dá o nome do médico. Eu dei. Ela falou assim: foi exatamente o médico em que nós fomos há 10 anos atrás. E esse médico falou que ele estava fazendo uma pesquisa nova sobre o Parkinson. E ela acabou indo lá e está fazendo os exames, porque isso foi agora, né? Em janeiro ou fevereiro, se não me engano. Estão fazendo os exames, né? E eu fiquei muito feliz em poder estar ajudando, né? Sobre a Iglon 5. Aí, a Linéia deu a live sobre encefalite. E eu comecei a pesquisar mais sobre a Iglon 5 do Parkinson. Gente, vocês não vão acreditar. Eu vou ler para vocês. Então, eu coloquei lá, porque como é uma coisa que está começando agora, tudo isso aqui que eu vi agora, depois que eu dei a live sobre encefalite, que saiu isso mais novo. Então, Iglon 5 é uma molécula de adesão presente no sistema nervoso central. A doença anti-Iglon 5 é uma encefalite autoimune causado por anticorpos contra essa molécula. Gente, eu falei, olha, nós falamos sobre o autismo e só falamos da encefalite sobre o TDAH a respeito de uma pesquisa de uma médica que eu sigo. Distúrbios no sono, incluindo parassoniais REM e não REM, movimentos finalísticos de apneia do sono, instabilidade da marcha, dificuldade em engolir, tudo isso eu estou dando os sintomas do Iglon 5, movimentos anormais, déficit de memória,
alucinações, incontinência ou urgência urinária, constipação, disartria, fraqueza, cãibras e neuropatias. Diagnóstico: exame do líquor, isso ela falou também que ela ia fazer, para detectar o anticorpos do IGLON-5, polissonografia para identificar o padrão do sono. Considerações: a doença anti-IGLON-5 é progressiva e pode levar à morte por insuficiência respiratória. O diagnóstico pode ser desafiador, porque os sintomas podem ser semelhantes a outras condições neurológicas. A doença difere de outros tipos de encefalite autoimune. Por ter sintomas diferentes e um desenvolvimento mais lento. Pesquisa futura, estudos experimentais para avaliar o papel dos anticorpos e explorar abordagens terapêuticas mais eficazes. Então, assim, eu fiquei muito contente, né, com essa, já estava contente com essa descoberta do IGLON-5, que poderia não ser Parkinson, e ainda mais acabei entrando mais a fundo no IGLON-5 e me deparo com a live sobre encefalite que eu dei há 15 dias atrás. Então, eu fiquei muito feliz, porque as nossas pesquisas, né, de medicina estão muito avançadas. E esse médico de Curitiba é um dos únicos que está fazendo essa pesquisa sobre Parkinson e parkinsonismo. E ele está fazendo coisas maravilhosas, porque além da tomo, ele vai ver a parte bulbar do cérebro, né? Além da tomo, outros exames, encéfalo, né? E uma coisa muito importante, né, gente? Diagnosticar que o paciente não tem Parkinson. E ele tem a medicação para essa IGLON-5. Só que eu não sei. Eu vou tentar dar uma olhada essa semana se essa senhora vai lá para ver o diagnóstico dela, porque ela não tinha terminado ainda. E provavelmente, né? Provavelmente o que ele vai dar para ela é o Crocus, que nós falamos na nossa live da encefalite. Modulação, o Crocus, é a modulação do eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, que é o açafrão, que pode regular a atividade do eixo, que está envolvido na resposta ao estresse e na modulação do comportamento. A disfunção do eixo hipotálamo, pituitário e adrenal está mais associada ao TDAH, principalmente ao autismo. Distúrbios no sono, olha da IGLON, alterações de humor, memória de trabalho, função executiva. E a estabilidade do eixo ajuda a reduzir esses sintomas. Então, gente, eu queria, não era a minha intenção, eu nem sabia que eu ia fazer um complemento da nossa live de encefalite. E quando eu estudei isso, eu falei, não, eu tenho que comentar com o pessoal sobre isso, né? Então, seria TDAH,
autismo e Parkinson. Olha que interessante. A encefalite entra em tudo isso, tá? Eu já tenho uma live aqui sobre autismo, sobre Parkinson, em que na aurículo a gente faz uma harmonização e preenche todo o lóbulo com cristal. E aí eu pego frontal, temporal, occipital, pré-frontal, né? Tudo isso com os nossos cristais. E a TCD, né? Da cabeça, a TCD da mão, do braço, do pé, da perna, aonde a pessoa tem o tremor. Então a gente com acupuntura também ajuda muito. Existe um ponto que é para o tremor essencial no braço. Ele é um tsum e meio, ou seja, 2 dedinhos da prega interna no cotovelo para baixo. Então ele fica aqui, que é para tremor essencial das mãos, que a gente usa agulha e cristal. Outro ponto para tremor essencial nas mãos é o ponto TA5, que é 3 dedinhos acima da prega do punho, que fica aqui. O nosso tremor essencial das mãos. E para as pernas, existe o F3 e o VB42, em que se você está com um tremor dos pés, das pernas, se você coloca os 2 dedos no pé, aqui assim, ele só apoiando o dedo, ele para o tremor dos pés e da perna, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema ou quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Boa noite a todos que estão entrando. Ah, beleza, Isilda, beleza. Se alguém quiser comentar alguma coisa, estamos aqui. Eu falei, né, Rocio, que nós tínhamos uma surpresa hoje para vocês, de um complemento da nossa live de terça-feira. E o médico neuro é aí de Curitiba, diz que é super famoso. Eu não tenho o nome dele aqui, mas tá no meu WhatsApp. E eu tô indicando para as pessoas irem lá, né? Porque não custa. Tá? Ah, imagina! Obrigada a você por estar aqui comigo. Boa noite a todos que estão entrando. Vou deixar essa live gravada aqui no Instagram e no YouTube também. Então, Isilda, dá uma pesquisada na nossa live de encefalite terça-feira retrasada. É o início disso que eu conversei com vocês hoje. É o início. Aí pertinho, sim. É o início do que eu postei para vocês hoje aqui, tá? O assunto era um pouco menor, porque o assunto maior a gente já tinha dado de encefalite, né? Então prestem atenção. Encefalite pode provocar autismo e TDAH e agora Parkinson, tá? Ah, beleza, Ângela, vai ficar gravada. Depois você assiste desde o começo pra gente não repetir. Porque é uma pesquisa, inclusive, que você comentou comigo, Ângela, que eu iria chegar num ponto e cheguei. Então, é isso aí. Isso, assiste.
Eu sigo essa médica, eu comecei a seguir essa médica ali que eu falo, né, na live, porque ela simplesmente, ela não aceitou um diagnóstico do filho dela de autismo e o pediatra dando remédio. E ela é médica. E ela começou nas terapias na medicina integrativa e ela descobriu tudo o que eu comentei na live passada sobre encefalite. E aí ela faz toda uma mudança de hábitos, ela faz exames maravilhosos no filho, com mudanças de alimentação, com medicamentos naturais, e o filho dela tá ótimo, do autismo. Por isso que é legal vocês darem uma olhada, tá bom? Inclusive, nós tivemos, até eu tinha comentado com a Ângela, nós tivemos ela falou essa semana sobre o índice. Ângela, se você puder me lembrar um índice que ela também fala de um tóxico, né? Nossa, estranho. É a primeira vez que você tá falando isso. Tá travado, você só fala e não aparece você. Ué, estranho. Depois volta e assiste a live. Tá? E um outro índice, Ângela, se você me lembrar o nome desse índice, que ela fala, que ela descobriu também num exame de sangue do menino dessa contaminação que estava na urina, né? Isilda, você comentou sobre açafrão, sim, e você conhece o importado também, os produtos da Anil, sim, eu conheço, já ouvi falar, sim, e precisa ser, tanto o açafrão, precisa ser importado para tirar todas as toxicidades, já sabe por quê, né? Do produto, porque não, senão dá problema. OAT. Traduz para mim, Ângela, por favor. Eu tô com ele no celular, eu não imprimi essa página. E essa é uma pesquisa de um exame que ela fez também no filho dela, né? E sobre essa OAT. É uma enzima também, né, Ângela? É alguma coisa tóxica. É um teste de acidez. Isso. Obrigada, Ângela. A minha cabeça tá... Eu deveria ter impresso isso, mas eu nem me toquei que eu ia falar sobre isso. É um teste de acidez, é um teste novo, é um exame novo que detecta a acidez no corpo e pode provocar o autismo, o TDAH e talvez até o Parkinson, tá? Obrigada, Ângela, obrigada mesmo. Se alguém quiser procurar, né? A Ângela escreveu aqui, OAT, teste de acidez estômago e intestino. E se não me engano também na bexiga, né? A urina fica muito ácida. E lógico, intestino, cérebro. Tá? Obrigada mesmo, Ângela. Ainda bem que eu tenho as minhas alunas aqui que me socorrem. Mas não era sobre isso que eu ia falar, então eu não deixei impresso. Ok? Alguma dúvida? Estamos aqui.
em mais uma live Simplifique com a TCD. Ok, pessoal? Então é isso aí. Boa noite, Deus abençoe e um beijo no coração de todos. Um abraço.